Pessoal, muito bem. Então a gente vai prosseguir agora aí com o nosso curso de termodinâmica, que é online, né? Então, para começar, eu vou falar na aula de hoje, especificamente, eu vou apresentar alguns experimentos que serão importantes para a gente construir uma ideia das leis da termodinâmica, né? Na aula de hoje eu vou vou começar a aula apresentando 4 experimentos que eu acho que são importantes aí, e bem simples, experimentos simples, mas que vai ajudar a gente a construir um conjunto de ideias a respeito de termodinâmica, né? E ainda na aula de hoje eu vou colocar para vocês também, vou apresentar as 2 leis da termodinâmica. A primeira lei que diz respeito à conservação da energia e a segunda que diz respeito à maximização da entropia. Então, espero falar sobre isso com vocês aqui na aula de hoje. Então, descrever alguns experimentos, a partir desses experimentos construir a primeira lei da termodinâmica e depois apresentar para vocês a segunda lei da termodinâmica, né? Então, para começar, pessoal, então eu vou colocar aqui alguns experimentos, eu vou chamar aqui o primeiro experimento. E ao descrever esses experimentos, eu também vou apresentar para vocês uma série de metodologia que vai ser usada ao longo do curso aí também, né? Algumas notações também, né? Então aqui eu não vou simplesmente descrever o experimento, mas eu vou apresentar para vocês também uma forma eu vou apresentar para vocês a nomenclatura que a gente vai usar aqui ao longo do curso, né? Então o primeiro experimento, ele consiste, imagine que eu tenha 2 gases que estão juntos por uma parede adiabática. Então aí eu já começo a introduzir um conceito aqui de parede adiabática. Eu vou desenhar com paredes adiabáticas dessa forma, né, usando essas linhas paralelas com os tracinhos. Então toda vez que eu fizer esse desenho aqui, eu estou me referindo a paredes que não permitem trocas de calor entre o meio externo e o meio interno. Certo? Então esse é o conceito de parede adiabática. Não permite trocas de calores. E eu vou colocar uma parede adiabática dentro desse container, né? Então eu tenho 2 gases aqui, um gás que está à esquerda e um gás que está à direita. Posso representar aqui com pontinhos, né? Então o que essa imagem representa? Qual o experimento que ela representa? Significa que eu tenho 2 gases que estão num container que é totalmente isolado termicamente do meio externo, e eu também isolo esses 2 gases para uma outra parede. Pelo menos inicialmente. Esse experimento consiste no fato de eu retirar essa parede interna adiabática e ver como esses gases se comportam, né? Então suponha que, inicialmente, esse gás à esquerda tem uma certa temperatura, que eu vou chamar de TA, e uma pressão, que eu vou chamar de PA. E a mesma coisa vale para o outro lado aqui, né? O outro gás que está nesse lado da direita. Então suponha que esse gás à direita tem uma temperatura que eu vou chamar de TB e PB, certo? Suponha que TA é diferente de TB e PA é diferente de PB. PA é pressão, né? Então eu tenho a pressão A e uma pressão B, 2 gases com diferentes temperaturas e diferentes pressões. Imagine que eu faço o seguinte, eu vou trocar essa parede adiabática por uma parede diatérmica. Uma parede diatérmica é aquela que permite trocas de calor, né? Eu vou representá-la, essa parede, né, simplesmente por uma linha reta. Então eu retiro essa parede adiabática e introduzo uma parede diatérmica, né, que permite a troca de calor. E aí, com isso, eu imagino que, ao permitir a troca de calor entre esses 2 gases, aqui, claro, ainda continuo com paredes adiabáticas, né? Ou seja, esse sistema duplo continua isolado do meio externo, mas agora eles podem trocar calor entre si. Antes eles não podiam, eles estavam isolados termicamente. Mas eu retiro essa parede e introduzo uma parede que permite troca de calor, que eu estou representando simplesmente por uma linha. A partir de agora, uma linha
é uma parede que significa que há troca de calor entre os sistemas. Então eu quero saber o que vai acontecer nessa situação, né? Uma situação inicial e uma situação final. O que vai acontecer com o sistema? Bom, empiricamente, a gente sabe que, no final das contas, o sistema composto vai entrar em equilíbrio. E qual é o equilíbrio? O equilíbrio é tal que a temperatura do container à esquerda, que eu estou chamando de ar, vai ser igual à temperatura do gás que está no container do lado B, e que, por sua vez, é o mesmo, né? Que eu vou chamar de simplesmente temperatura final. Essa é a situação de equilíbrio, pelo menos empiricamente. Se eu faço o experimento, eu tenho essa situação, né? E a mesma coisa acontece com a pressão. No final, a pressão A vai ser igual à pressão B, que vai ser igual, posso chamar de pressão final, né? Então, se eu deixo o sistema evoluir desse estado para esse, de uma situação, inicialmente, que eu tenho uma parede adiabática e que eu retiro essa parede adiabática e eu introduzo uma parede que permite trocas de calor, apesar de não permitir trocas de partículas, né? Essa parede diatérmica aqui, ela não permite trocas de partículas, ela só permite trocas de calor. Então, se eu permito essa troca de calor, no final das contas, o sistema, quando ele atinge o equilíbrio, ele se mostra que ele apresenta que em ambos os containers terão a mesma temperatura e a mesma pressão. Então esse é o resultado experimental aqui do meu primeiro experimento, né? Simples assim. Esse é o experimento. Apenas entender que quando eu tenho contatos térmicos entre dois sistemas, a temperatura e a pressão vão convergir para o mesmo valor, certo? São estados de equilíbrio. Esse é o primeiro experimento. Bom, agora eu vou apresentar um segundo experimento. Mais uma vez com essa ideia de não só mostrar o experimento, mas mostrar uma série de notações que vão ser interessantes e bastante usadas aí ao longo do curso, né? Então eu vou imaginar o seguinte: eu tenho um sistema, um gás que está dentro de um container que possui paredes adiabáticas, aqui, ok? Só que uma das paredes ela é diatérmica, ou seja, ela permite troca de calor. E esse sistema, esse gás que está aqui dentro, ele está em contato térmico com um reservatório. O que é um reservatório? É um sistema grande o suficiente, né, a ponto de que ele pode fazer com que sistemas menores mude a sua temperatura, ou ele joga calor para esse sistema, mas ele, por si só, por ser muito grande, ele não muda a sua temperatura. Então eu posso dizer que ele tem uma temperatura T, né? E apesar de haver trocas de calor entre esses dois sistemas, e consequentemente quando há troca, tanto a temperatura desse reservatório como a temperatura desse meu sistema vão mudar, mas o reservatório é tão grande que a mudança dessa temperatura aqui é praticamente desprezível, né? Então aqui eu tenho um sistema que está em contato térmico com o reservatório, que tem uma temperatura T, e ele tem uma parede adiabática, mas que ela é móvel. Ela é móvel, ela pode ir para cima ou para baixo, dependendo da pressão, certo? Se ela está paradinha, é porque ela está num estado de equilíbrio da pressão, certo? Então aqui suponha que, se eu não tenho nenhum peso aqui dentro, aqui em cima, e não tem atmosfera, significa que a pressão exercida vai ser zero. Então esse meu pistãozinho aqui, ele vai embora, né? Então para que ele não vá embora, eu vou colocar um pezinho aqui, tá representando uma força aplicada numa área, ou seja, uma pressão. A força aqui no caso é a força peso, a área é a área dada por esse pistãozinho aqui, essa parede móvel, e a pressão vai ser exatamente o peso vezes a área, né? O peso por área, desculpa. Então, muito bem, eu quero saber, o meu experimento é o seguinte: o que acontece se eu coloco mais pezinhos aqui em cima? Suponha que aqui tenha 1 kg, uma unidade, né, de massa. Ok?
O que acontece se eu coloco 2 unidades de massa? Né? Então, esse é o experimento. Então, tem aqui o mesmo sistema, só que agora eu coloco 2 pezinhos. Obviamente a força peso vai aumentar, então esse pistão vai se deslocar para baixo. Né? Esse é o experimento, isso é o que eu observo no experimento. Vamos supor que tem uma situação mais ou menos desse tipo. Né? Eu tenho agora 2 pezinhos. Então, aqui, claro, o mesmo reservatório, com uma temperatura T. O gazinho está aqui dentro, né? Agora ele já está mais comprimido. O volume que o gás preenche agora é menor, né? Porque eu tenho maior pressão, dado pelos pesos aqui, um peso maior. Bom, esse é o experimento. Então, qual que é a moral aqui da história? Se eu aumento a pressão dada pela força aqui, eu diminuo o tamanho que o gás está contido. Certo? Esse é o experimento. Simples assim. Né? Como é que eu descrevo isso de uma forma analítica? Né? Eu posso, por exemplo, fazer um gráfico que a partir de agora eu vou chamar de diagrama PV. Diagrama PV significa que eu vou fazer um gráfico plotando a pressão no eixo Y e o volume no eixo X. Certo? Isso aqui não significa necessariamente que a pressão está em função do volume. Porque, na verdade, aqui pelo menos é o contrário. Né? É o volume que está em função da pressão. Então, esse gráfico aqui não é um gráfico necessariamente de uma função de alguma coisa. Mas ele é um diagrama, no sentido que ele vai me dar uma informação quando eu escolho um ponto qualquer nesse diagrama, nesse espaço de fases aqui. Né? Então, o PV não é uma função não necessariamente uma função de uma outra variável, mas um diagrama. Né? Eu quero saber o que acontece com o meu experimento, o meu sistema, dado que eu escolho um ponto qualquer nesse diagrama. Escolher um ponto qualquer significa que eu escolho uma pressão e um volume dentro desse diagrama. Nesse caso aqui, nessa situação inicial aqui do meu problema, suponha que eu tinha uma pressão e um volume. Suponha que seja esse ponto aqui. Né? Então significa que inicialmente, isso aqui é o início, né? Vou chamar de I, isso aqui é o F. O início e o fim, né? O experimento 1 e o experimento 2. Então nessa configuração inicial, suponha que eu tenho um volume inicial e uma pressão inicial. Então, essa era a situação do meu experimento quando eu estava no início. Eu tinha esse volume e essa pressão. Quando eu introduzi um segundo peso aqui, essa pressão inicial aumentou. Desculpa, essa pressão ela já não é mais pressão inicial, seria uma pressão final, que é maior. Né? Pressão final. Ela é maior do que a pressão inicial, porque eu tenho mais força agindo. Né? Eu tenho mais peso, consequentemente mais força, consequentemente maior a pressão. Mas o volume, ele diminui. Esse volume aqui, eu estou me referindo, é o volume em que o gás está contido. É o volume, o espaço em que esse gás se encontra. Nesse caso aqui, o volume diminuiu. Suponha que ele tenha vindo para cá. Então, VF, agora então eu ligo aqui com o PF, eu vou ter esse ponto. Aqui seria o ponto inicial, esse aqui seria o ponto final. Okay? Se eu fizesse isso não de forma discreta, mas de forma contínua, se eu fosse aumentar continuamente esse peso, suponha que eu fosse colocando grãos de areia aqui, né? Então, eu ia colocando areia por areia, grãozinho por grãozinho, o que iria acontecer, né? Eu não teria essa mudança brusca desse ponto para cá, mas eu poderia ter uma coisa mais ou menos assim. Né? No sentido de que quando eu vou aumentando a pressão, automaticamente eu vou diminuindo o volume. Né? Consequentemente, eu vou diminuindo o volume. Isso vai acontecer
sem que haja a mudança da temperatura, porque a temperatura está sendo regida pelo reservatório. O reservatório é muito grande, ele não muda a temperatura. E esse sistema, que é muito menor e está sempre em contato térmico com o reservatório, ele consequentemente vai ter sempre a mesma temperatura. Então eu posso dizer que essa linha aqui é uma isoterma de temperatura T. O que significa uma linha isoterma? Significa que todos os pontos ao longo dessa linha sempre vai ter a mesma temperatura. Se, por exemplo, eu repetisse esse mesmo experimento com uma outra temperatura, vamos chamar de T', eu teria uma situação análoga, porém com uma curva um pouquinho acima. Eu teria alguma situação mais ou menos desse tipo, né? Também uma isoterma, mas agora uma isoterma com uma temperatura T', onde T' é maior que T. Suponha que T' é maior que T. Então, ambas as linhas acontecem sem que haja a mudança da temperatura. A temperatura aqui é constante, então, por isso chamada de isoterma. Essa função aqui, o fato do sistema ser regido por essa equação, me diz que eu posso matematizar aqui esse problema e dizer que existe uma função de P e V em que eu tenha como constante a temperatura. Então eu posso dizer que existe uma função que depende de P e V que é sempre igual à temperatura. Né? E a gente já viu isso aí, né? Essa função, no caso de um gás ideal, que seria um gás extremamente rarefeito, né? Essa função seria simplesmente PV igual a NKBT. Então é a forma com que o PV se relaciona com a temperatura. Né? E aqui N é o número de partículas e KB é uma constante. Né? Muito bem, pessoal, prosseguindo aqui, né? Então eu tenho agora o meu terceiro experimento. Nesse experimento eu quero fazer o seguinte, eu quero usar paredes adiabáticas, continuar usando paredes adiabáticas. Isso significa que eu tenho um gás que está totalmente isolado termicamente do mundo externo. E eu vou colocar aqui um pistãozinho também adiabático. Pistão significa que essa parede pode se mover. Né? Suponha que eu tenha inicialmente uma massinha aqui, né, que consequentemente gera uma pressão. E eu quero saber como é que acontece com a temperatura desse, ou pelo menos como é que eu vou descrever o diagrama PV para esse caso, quando eu aumento a pressão desse gás. Então, se eu coloco mais um peso aqui em cima, não um, mas dois pesos, esse sistema vai diminuir, né? O volume vai diminuir, como resposta a esse aumento de pressão. Tem dois pezinhos aqui, claro, paredes adiabáticas. Então o sistema diminui de volume e, além disso, ele aumenta a sua temperatura. Ao contrário daquele experimento 2 que a gente viu, que ele não aumenta a temperatura porque ele está em contato térmico com o reservatório. Nesse caso aqui, ele não tem reservatório. Então, se ele tem uma certa temperatura, nesse caso aqui, quando eu exerço uma pressão maior, automaticamente ele vai aumentar a sua temperatura. É uma resposta frente ao aumento de pressão. Então, eu aumento a pressão, automaticamente eu aumento a temperatura do gás e também diminui o volume, né? O gás fica mais comprimido, justamente pela pressão ser maior. Como é que eu descrevo isso aí no diagrama PV? Eu tenho uma PV. Inicialmente ele tem uma pressão menor, um volume maior. Então, vou chamar esse aqui da situação inicial, esse aqui é a situação final, né? Então eu tenho aqui a pressão inicial, que está relacionada com esse volume final. E quando eu vou para a situação F, eu aumento a pressão e, consequentemente, eu aumento eu diminuo o volume. Então teria alguma coisa aqui
nesse ponto, né? Seria o VF, esse aqui seria o PF. Okay? Só que agora eu tive uma mudança de temperatura. Vocês lembram daquela história da isoterma? Se eu fosse traçar isotermas aqui, suponha que eu tivesse uma isoterma T e uma isoterma T'. Agora eu sairia de uma isoterma e iria para outra. Eu estava inicialmente aqui com uma certa temperatura, mas como a pressão aumentou, eu automaticamente o sistema aumentou também a sua temperatura. Então ele saiu de uma posição que estaria relacionada com uma isoterma de temperatura T e vai para uma outra isoterma. Ele vai para um ponto que está associado a uma outra isoterma, que no caso teria uma temperatura T'. Né? Aqui a gente fez a variação do peso de forma descontínua. Né? Se eu fizesse continuamente, ou seja, se eu pegasse grão de areia, né, e fosse colocando aqui, eu teria uma curva mais ou menos desse tipo. Assim, né? Então o sistema sai de uma temperatura que estava aqui na situação inicial e vai para uma outra temperatura que está associada à posição final, posição F aqui. Né? E finalmente, pessoal, eu tenho um quarto experimento. Esse vai ser o último experimento dessa série, né? O quarto experimento consiste em eu aumentar essa pressão. Então, pessoal, o quarto experimento aqui consiste simplesmente de eu aquecer o gás trocando o recipiente de um reservatório térmico para outro. Então, suponha que eu tenha o gás que esteja contido nesse recipiente com paredes adiabáticas, em que uma das paredes é diatérmica e em contato térmico com o reservatório de temperatura T. Então tem essa situação. Obviamente, dentro desse gás aqui eu tenho uma temperatura T. Esse gás possui uma temperatura T porque ele está em contato com esse reservatório. Então suponha que eu pegue esse mesmo container e agora coloque, isso seria uma situação inicial, né? E a situação final seria eu pegar esse mesmo container e, consequentemente, esse mesmo gás que está contido nele e colocar num reservatório de temperatura T'. Então, é claro que se eu espero um tempo suficientemente grande, esse sistema aqui entra em equilíbrio novamente e o equilíbrio vai ser tal que a temperatura vai ser igual a T'. Certo? Simples assim. É um aquecimento usual assim, de um sistema. Você simplesmente pegar o sistema que está em contato térmico com uma coisa e colocar ele em contato térmico com outra. Né? E, obviamente a temperatura vai mudar. Mas como é que eu faço isso no diagrama PV? No diagrama PV, essa situação inicial aqui, eu tenho um certo volume inicial e uma certa pressão inicial. Okay? Quando eu troco de reservatório, suponha que T' seja maior do que o T, né, a temperatura vai aumentar e, consequentemente, vai aumentar a pressão. Mas o volume se manteve constante, vai se manter constante, porque eu não introduzi nenhum pistão aqui, essas paredes são fixas. Então, o volume vai se manter constante. Mas a pressão, como resposta ao aumento da temperatura, vai aumentar. Então, eu continuo tendo o mesmo volume, o VI é igual a VF, só que agora a pressão vai ser maior. Então eu tenho aqui a situação inicial e aqui a situação final. VF. Então eu tenho uma espécie de aumento da pressão do meu gás sem que haja a realização de trabalho. Daqui a pouco a gente vai ver que o trabalho está associado com a mudança de tamanho do meu sistema. Né? O sistema não mudou, consequentemente não houve realização de trabalho. Mas a energia do sistema aumentou, porque a sua pressão aumentou. A sua temperatura aumentou. Consequentemente, a energia aumentou e também a pressão aumentou. Né? Muito bem, então tem os 4 experimentos aqui, pessoal. E agora eu vou introduzir um conceito chamado de energia interna do gás.
Então, o último conceito que eu vou precisar introduzir antes da gente começar a enunciar as duas leis da termodinâmica. Ok? Muito bem, pessoal. O que eu gostaria de introduzir agora é o conceito de energia interna. Energia interna do gás. O que eu vou chamar de energia interna do gás, que eu vou representar simplesmente pela letra U. U é a somatória de todas as da energia cinética de todas as partículas que constituem o gás. Certo? Essa é a definição da energia interna. É eu somar sobre todas as partículas, ou seja, de I igual a 1 até N, onde N é o número de partículas, né? E eu somo sobre a energia cinética da partícula, ou da molécula, né? Partícula I. Okay? Então, I aqui significa a iésima partícula. Então, suponha que eu saiba a energia cinética daquela iésima partícula, e se eu somo a energia cinética de todas as partículas, eu vou ter o que eu vou chamar agora de energia interna. Né? Bom, naquela nossa primeira aula do curso, a gente já tinha identificado a energia cinética com a temperatura. Na verdade, a gente percebeu que quando eu lido com gases ideais, ou seja, gases que são extremamente rarefeitos, né? Na verdade, um gás ideal significa que ele é totalmente rarefeito, né? É um gás hipotético, não real, né? Mas que ele encontra aparato empírico na medida em que o gás real vai se tornando mais e mais rarefeito, né? Então os resultados eu espero que sejam bastante próximos no limite em que o grau na medida que o gás vai se tornando mais e mais rarefeito, eu espero que haja uma concordância entre os resultados do gás ideal e desse gás que está extremamente rarefeito. Né? Então, na última aula a gente viu que quando eu fazia uma análise microscópica, né? Eu tinha que PV é igual a N sobre 3 mv². Então aqui a gente já percebe que tem uma energia cinética aqui, né? mv² é uma espécie de energia cinética, né? A menos de uma constante. E uma análise macroscópica, ou empírica, né? Tinha nos levado a PV é igual a NKBT. Mais uma vez, no limite de gases extremamente rarefeitos, né? Isso aqui só vale numa situação de gás ideal. Então, com essas duas relações aqui, a gente chegou na conclusão que a energia cinética, que é simplesmente mv² sobre 2, também vai ser igual, de acordo com essas duas expressões aqui, a 3 meios de kBt. Eu chego nessa relação aqui, igualando esse termo com esse, okay? E identificando a energia cinética como mv² sobre 2. Então, muito bem. Esse cara aqui é exatamente a energia cinética de uma dada partícula. Da iésima partícula, mas no caso aqui, como é um modelo tipo campo médio, né? Um modelo em que todo mundo é igual, então eu não vou distinguir a iésima nem a jésima partícula, todas elas são iguais, teoricamente iguais, pelo menos no modelo, né? Então esse μU nada mais é do que 3 meios, a somatória I igual a 1 até N, de 3 meios de kBt, ou que se todo mundo é igual, né, não depende do índice I, então esse μU vai ser simplesmente 3 meios de N kBt. Essa é a energia interna do gás, que no caso do gás ideal, é simplesmente a somatória de toda a energia cinética contida no meu sistema, né? A energia cinética de todas as partículas. Está totalmente relacionado com a temperatura, né? Como vocês podem perceber aqui.
O legal disso aí, pessoal, é que eu posso reescrever a energia interna em termos da pressão e do volume também. Da mesma forma que a temperatura, eu já estava fazendo isso. Então, por exemplo, se eu pego a equação dos gases ideais, PV igual a NKBT, eu posso determinar a temperatura se eu sei PV. Suponha que N é uma constante, né? Eu não estou mudando o número de moléculas. O Kb é uma constante também. As únicas coisas que eu posso mudar é a pressão e o volume. E aí, se eu sei qual a pressão e qual o volume, automaticamente eu sei a temperatura. Então basta eu ter pressão e volume, que eu automaticamente já sei a temperatura. Okay? Então, apesar de ter 3 variáveis aqui, uma é totalmente em função das outras duas. Okay? A mesma coisa pode ser feita para o caso da energia interna. Então, por exemplo, a gente viu que a energia interna é 3 meios de NKBT. Mas NKBT é simplesmente PV. Né? Então, na verdade, o meu U pode ser escrito como 3 meios de PV. Então, a mesma coisa da temperatura. Né? Se eu tenho P e o V, automaticamente eu tenho energia interna. Certo? Então, eu tenho 3 variáveis envolvidas aqui, mas uma terceira variável é totalmente construída a partir das outras duas. Né? No diagrama PV, suponha que eu esteja num ponto aqui nesse diagrama PV. Esse ponto aqui significa que eu tenho a informação do volume que se encontra o gás e da pressão que se encontra o gás. E olha, se eu sei a pressão e o volume, então automaticamente eu vou ter a energia interna e a temperatura. Então, basta eu ter essas duas variáveis aqui, que automaticamente eu tenho energia interna, a partir dessa expressão, e automaticamente eu tenho a temperatura, por essa expressão. Então basta ter PV, e eu tenho 4 informações. Não apenas 2, mas eu tenho 4 informações. Muito bem, pessoal. Uma vez definido aqui a energia interna, eu posso fazer a seguinte pergunta, já direcionando para escrever a primeira lei da termodinâmica. A pergunta é simples. De que forma que eu consigo aquecer um gás? Dado esses experimentos, né? Coloquei todos os experimentos, essas definições, e agora eu quero organizar esses experimentos aí numa única equação. E eu vou escrever essa equação fazendo essa pergunta. De que forma eu consigo aquecer um gás? Aquecer um gás significa que eu vou aumentar a sua energia. Certo? Então eu posso reconfigurar essa minha pergunta e dizer de que forma eu posso aumentar a energia de um gás? Bom, eu posso aumentar a energia desse gás, pelo menos de acordo com os experimentos que eu mostrei aqui, eu posso aumentar essa energia pelo menos de 2 formas. Ou eu posso aquecer o gás. Aquecer significa que eu vou jogar calor nesse gás. Ou seja, eu posso mudar de reservatório térmico e aí, consequentemente, vai haver uma incorporação de calor nesse meu sistema. Isso, consequentemente, vai aumentar a energia do meu sistema. Então, eu posso aumentar essa energia interna aumentando ou acrescentando calor nesse meu sistema. Essa é uma das formas de aumentar a energia interna. Mas eu também posso fazer trabalho no meu sistema. Eu posso pressionar o meu pistão e com isso eu aqueço o gás. Então eu posso simplesmente introduzir trabalho nesse cara. Aqui eu poderia usar um mais aqui, né? Significa que eu posso fazer isso ou aquilo, né? Mas por mera conveniência, que tem razões históricas baseadas na Revolução Industrial, né, que eu estava interessado em construir máquinas que trabalhassem para mim, e nesse caso aqui, como eu estou considerando o aumento da energia interna da máquina, ou do sistema, ou do recipiente que contém o gás, o sinal positivo aqui significa que a máquina, significa que eu estou trabalhando para a máquina. Eu não quero que eu trabalhe para a máquina, eu quero que a máquina trabalhe para mim. Então, por mera conveniência, eu vou dizer que aqui
é um sinal negativo. Mas eu posso dizer que esse cara aqui é negativo, e negativo com negativo dá mais. Né? Então, por mera conveniência aqui, eu vou introduzir o sinal negativo. O que essa equação está me dizendo, mais uma vez, repetindo, né? Para aumentar a energia interna do meu sistema, eu posso, ou fazendo uma mudança de calor, ou acrescento calor no meu sistema, ou eu realizo trabalho no meu sistema. Ou eu pressiono ele. Né? Então tem essa expressão aqui, que é exatamente o que a gente conhece como primeira lei da termodinâmica. Que eu posso escrever ela de uma forma uma forma que seja mais próxima da nomenclatura que a gente acabou de usar aqui, né? A gente não usou trabalho, a gente usou pressão e volume, né? Mas eu posso resolver esse problema uma vez que trabalho é igual a força vezes um deslocamento, suponho um ΔX, e força é pressão por área. Né? Ou melhor, pressão é força por área. P é F sobre área. Então o trabalho fica força vezes área vezes ΔX. Área vezes ΔX é simplesmente volume. Né? Então o trabalho é simplesmente força vezes a variação do volume. Então nesse sentido eu posso reescrever essa primeira lei usando ΔU é igual a ΔQ menos P∆V. Agora sim, já usando as expressões que a gente apresentou aí nesses experimentos. Aí. Muito bem, pessoal. Eu apresentei para vocês a primeira lei da termodinâmica, né, que é uma forma de identificar que o calor é uma forma de energia. Né? Então, vocês perceberam que eu posso aumentar a energia do meu sistema tanto realizando trabalho quanto acrescentando calor. Então isso significa que eu coloco calor na mesma unidade de energia. Né? Então essa equação, essa primeira lei, ela é uma espécie de comprovação de que o calor é uma forma de energia. Eu gostaria de parar por aqui e deixar uma questão em aberta para que a gente possa tratar na próxima aula, que é a questão de que existem alguns sistemas físicos que obedecem inteiramente à primeira lei da termodinâmica, só que nunca são observados. Então, por exemplo, quando eu tenho uma xícara que cai e se quebra, né? Eu tenho uma manifestação da primeira lei da termodinâmica, no sentido de que eu estou havendo trocas de energias obedecendo à primeira lei. Né? O sentido oposto, de que é cacos se juntando e espontaneamente pulando e chegando na mesa novamente, né? Esse evento ele não fere a primeira lei da termodinâmica. A conservação da energia se mantém. Só que esse tipo de evento nunca foi observado, eu imagino que ninguém deve ter observado uma coisa desse tipo, a não ser quando você assiste um filme, ao contrário. Né? Mas aí fica aquela pergunta, mas tudo bem, se essa situação em que cacos se juntam e voltam à mesa em forma de uma xícara, se ele não fere a primeira lei da termodinâmica, ou seja, se ele mantém a energia, ele apresenta conservação de energia, por que ele não acontece? Né? Então, para responder esse tipo de coisa, vai ser necessário a gente introduzir uma segunda lei, para que a gente possa dar conta desse tipo de evento. E essa segunda lei é a chamada a lei da maximização da entropia. E esse ponto que eu gostaria de falar para vocês, eu iria falar hoje, mas eu acho que ficaria muito extenso, dada a complexidade desse conceito, né? Teria que não só apresentar essa lei, mas eu deveria definir o que é a entropia, e eu gostaria de fazer isso de uma forma mais tranquila. Né? Então eu gostaria de dedicar uma aula especialmente para esse tema.
Ok, pessoal? Um grande abraço aí.